Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais um dia contemplando as bênçãos de Deus, contemplando as maravilhas do Senhor na nossa vida. Como é maravilhoso nós levantarmos pela manhã, recebermos um alimento vindo do céu que traz paz ao coração, que traz uma esperança de vida, de dias melhores, né? A nossa confiança está no nosso Deus e é por isso que hoje eu venho convidar você a receber um pouquinho dessa palavra, uma palavra que o Senhor já ministrou na minha vida e eu gostaria que Ele ministrasse na sua vida também. É uma palavra de adoração extravagante. Nós não somos chamados para viver uma vida normal. Nós somos chamados para viver uma vida extravagante no Senhor. Eu não fui chamada por Deus, eu deixei tantas coisas da minha vida para viver uma vida mais ou menos na presença de Deus. Não, eu estou por completo e eu quero ser extravagante no Senhor. Quem me conhecia hoje já não me conhece mais, porque eu vivo uma nova vida no Senhor. E eu venho convidar você a receber esse alimento dos céus, a viver essa vida extravagante no Senhor, uma adoração extravagante no Senhor. E quem vai ensinar a gente esta manhã é Davi, e eu quero ler com você em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 16, mas antes eu vou contar um pouquinho a história, para eu não precisar ler tudo, para a gente não perder tempo, né? Davi era rei, e a Arca da Aliança, ela significava a presença de Deus, né? Era um baú, né, de ouro que se colocava no tabernáculo e ali constava a presença de Deus, né? Era um simbolismo da presença de Deus. E aí o que aconteceu? Davi era rei e ele queria trazer a arca para a cidade onde ele estava, para a cidade de Davi. Só que essa arca, por alguns outros motivos que eu não vou entrar agora, essa arca estava na casa de um homem chamado Obed-edom, que foi deixado mesmo por Davi lá na casa dele. Só que ele descobriu que só o fato da Arca da Aliança estar lá dentro da casa de Obed-edom, ele tinha prosperado muito, né? E não prosperidade só em dinheiro. Quando a gente fala em prosperidade é alegria no espírito, paz, bênçãos, saúde, né? Alegria na família, toda sorte de bênção, né? A presença de Deus ela nos dá. E aí, quando Davi descobre que a presença de Deus estava trazendo tanta coisa para Obed-edom, ele falou assim: eu vou pegar a Arca da Aliança e vou levar para a cidade minha, para a cidade de Davi, porque eu quero abençoar a cidade e as pessoas com a presença de Deus também. E então Davi vai até a casa de Obed-edom e leva a Arca da Aliança até a cidade com muito temor, né? Com sacrifícios, né? Que na época se faziam sacrifícios de animais, né? Para a adoração a Deus na época, né? Hoje em dia a gente não faz mais por causa do sangue de Jesus, mas na época eles faziam, então eles davam 6 passos, sacrificavam um animal, davam 6 passos e sacrificavam outro animal, e assim sucessivamente até caminhar uma longa jornada até a cidade de Davi. E com isso, além dos sacrifícios, eles iam em procissões, né, com muitos instrumentos, com muita alegria, dançando na presença de Deus, né? E aquilo foi levantado como um cheiro suave ao Senhor, porque o Senhor se agrada de uma adoração sincera, espontânea e extravagante, porque nós não podemos ser adoradores enrustidos, né? Quem adora alguma coisa realmente, né? E lá no versículo 16 do capítulo 6 de 2 Samuel, fala assim: quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, sua esposa de Davi, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Continuando no verso 20, aí Davi foi e abençoou a cidade, né? Dividiu muitas comidas entre os moradores da cidade e eles dançaram na presença do Senhor. E Mical ficou só ali filmando Davi. Mical estava com ciúme, estava com raiva, porque Davi estava dançando no meio das mulheres, né? E Davi era rei, como ele iria fazer isso, né? No meio dos seus súditos. E na época, Davi, né, ele usava uma roupa sacerdotal, era como se fosse um camisolão, né? E aí ele dançava e as roupas subiam e apareciam as canelas do homem, né? E aí Mical ficou irada. Aí no versículo 20 fala assim:
Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, depois de ele ter abençoado toda a cidade, ele falou assim: vou lá abençoar minha casa, meu palácio, minha mulher, né? Então, quando ele regressou, Mical saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mical, aí, depois que Davi falou isso para ela, ela ficou muito irada. Por quê? Porque ela chama ele de sem vergonha. Como assim você vai lá pra rua e fica dançando? Você é rei. Você fica dançando no meio dos seus súditos, mostrando as canelas para as mulheres. Como assim, né? Mas Davi, ele abriu seu coração diante dela e do Senhor, porque ele falou que tudo que ele fez foi na liberdade de adorar o Senhor, foi na liberdade de agradecer por aquilo que ainda nem aconteceu na cidade. Só de saber que a Arca da Aliança, que a própria presença de Deus estaria na cidade de Davi, ele já sabia que a cidade ia ser uma cidade próspera, que iam ganhar as batalhas, que não ia haver fome no meio deles, né? Que a presença de Deus estaria naquele lugar. Então ele entrou na liberdade de adoração ao Senhor e ele sabia que aquilo era correto aos olhos do Senhor e que ia agradar a Deus. E foi por isso que ele falou, né? Foi diante do Senhor que eu fiz isso. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Então, assim, hoje em dia eu vejo que as pessoas têm medo de adorar a Deus, sabe? Realmente têm medo. Ou então não sabem dar a verdadeira adoração ao Senhor, tá? Por muito tempo, eu quis adorar ao Senhor de uma maneira minha, mas eu sempre fui meio que engessada, sabe? Não sei se vocês me entendem. Tipo assim, não podia muito fazer isso, tinha vergonha, tinha medo e tal. E hoje eu fui levada a esse lugar de uma adoração extravagante, de uma adoração como essa de Davi, sabe? Que não se importa muito com o que os outros pensam, de não se importar muito com as coisas que estão falando ou que podem incomodar outras pessoas, sabe? O que eu quero falar é que aqui, como Davi fala no verso 22, ele fala assim: eu me farei ainda mais desprezível e me humilharei mais ainda aos meus próprios olhos, se isso for agradar ao Senhor. Entendeu? Então é isso que eu quero falar para você. Como tem sido a sua adoração ao Senhor? Como tem sido? A nossa adoração é uma adoração que consegue ser extravagante ao ponto da gente atrair a presença dele para nós, ao ponto da gente atrair os olhos dele, que os ouvidos dele inclinem para o que a gente está falando, para a maneira que nós nos expressamos, né? Porque se eu olhar para você agora e eu falar assim, bom dia, ou eu falar assim para você, bom dia, vocês vão saber a diferença de como está o meu estado de espírito. E é isso que eu venho falar para você. Qual é o seu estado de adoração diante do Senhor? Você tem sido como? Será que Davi tem ensinado você alguma coisa dentro dessa adoração extravagante que ele veio nos ensinar? Pois é, só que a história não acaba aí. No último versículo do texto do capítulo 6, no verso 23, fala assim: Mical, filha de Saul, sua esposa, não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe o que eu quero te ensinar essa manhã? Se você não consegue, ainda não conseguiu entrar nesse lugar de adoração extravagante, não julgue quem está. Porque Mical julgou Davi. Mical repreendeu pela adoração extravagante de Davi e ela foi castigada pelo Senhor. Ela nunca pôde ter filhos. E não é o fato de nunca ter filhos nesse contexto do Antigo Testamento, do povo judeu, não é qualquer coisa, porque a descendência, ela traz uma bênção para a família. Né, nesse contexto, até hoje, claro, né? Mas nesse contexto era uma coisa muito forte. A mulher que era estéril nesse contexto, ela era como se ela fosse amaldiçoada.
Então, como Mical repreendeu a adoração espontânea e extravagante de Davi, o Senhor deu um castigo sobre ela e permitiu que ela não desse descendentes ao rei Davi por ela. Né? E isso foi um castigo, uma maldição que caiu sobre Mical, porque Mical apontou o dedo e julgou o rei Davi pela sua adoração espontânea pelo Senhor. Né? Hoje em dia existe tantos dedos, hoje em dia existe tantas pessoas julgando as pessoas pela nossa adoração extravagante, e eu fico assim com temor, né, por essas pessoas. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, eu quero convidar você essa manhã a experimentar no Senhor uma adoração extravagante, a entrar nesse lugar de contemplação do Senhor, de agradecimento, de gratidão, de glórias, devolvendo honras e louvores a Deus, sabe? Se você tem vontade de pular, pule. Se você tem vontade de colocar uma música alta, se você tem vontade de colocar uma música que você dance na presença de Deus. Né? Tem um versículo na palavra que fala assim que o Senhor mudou o nosso pranto, o nosso choro em vestes de louvor, em dança. Uma outra versão fala em dança, entendeu? Nós somos livres para dançar para o Senhor. Quando a gente tá aí no mundo, a gente faz tanta coisa, a gente vai em show, vai em baile, dança para um e dança numa música, e a gente não pode dançar diante do Senhor. Vamos ser extravagantes em Deus, vamos mostrar para Ele o quanto nós somos gratos por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele é para nós, né? E tudo que nós recebemos das mãos dEle. Então, assim, eu te convido a ter uma adoração extravagante no Senhor a partir de hoje. Você não vai se arrepender, que o Senhor ama um coração contrito e o Senhor recebe a nossa adoração espontânea nele como um cheiro agradável até o trono de Deus. Amém? Eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você vai ter uma adoração espontânea e extravagante diante do Senhor, para que o nome dele seja glorificado e que nós possamos nos humilhar cada vez mais, para que o nome de Jesus seja exaltado em nome de Jesus. Eu te convido a fazer uma adoração extravagante no Senhor com um louvor e uma adoração que chama Som da Liberdade, do DJ PV. Vocês vão amar, né? Nós dançamos tantas vezes no mundo e nós vamos dançar agora ao som da liberdade, que nossos grilhões foram quebrados e nós podemos hoje ter livre acesso ao Pai e clamar e adorar o nome de Jesus extravagantemente, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, fiquem na paz e sejam extravagantes em Deus, em nome de Jesus.